Imagine uma cidade tão rica que suas ruas eram adornadas com ouro. Seus templos abrigavam tesouros inimagináveis e seus habitantes viviam em uma prosperidade que parecia infinita. Mas um dia, sem aviso, essa cidade simplesmente desapareceu. Nenhum vestígio, nenhuma pista concreta, apenas lendas e especulações. Como um dos lugares mais prósperos do mundo pode sumir sem deixar rastros? Será que um desastre natural varreu essa civilização do mapa? Ou teria sido um colapso interno, uma guerra, um segredo tão grande que foi apagado da história? No vídeo de hoje, vamos explorar os relatos sobre essa cidade misteriosa, entender como ela se tornou a mais rica do mundo e descobrir as principais teorias sobre seu desaparecimento. Será que arqueólogos ainda podem encontrá-la? Ou estamos diante de um mistério que jamais será resolvido? Se prepare, porque essa história vai desafiar tudo que você conhece sobre o passado. Já quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e no final desse vídeo comentar aqui embaixo o que você achou sobre esse vídeo ou até mesmo me sugerir um tema para um próximo vídeo. Vamos dar continuidade à nossa história. Ao longo da história, relato de cidades ricas e poderosas que desapareceram sem explicação intrigam arqueólogos e historiadores. Algumas dessas histórias são facilmente desmentidas, mas outras deixam algumas dúvidas. A cidade que vamos explorar hoje se encaixa nesse segundo grupo. Diversos relatos antigos falam sobre um centro urbano extremamente próspero, que acumulou riquezas incalculáveis e teve uma influência que se estendia por vastas regiões. No entanto, não há consenso sobre sua localização exata, ou sequer uma prova definitiva de sua existência. Textos históricos mencionam essa cidade como um polo comercial, onde viajantes de terras distantes trocavam mercadorias exóticas, metais preciosos e conhecimentos avançados. Mas estranhamente, não há registros claros sobre o que aconteceu com ela. Apenas fragmentos de histórias que apontam para um sumiço repentino e inexplicável. Ao longo dos séculos, exploradores e estudiosos tentaram decifrar esse enigma, mas até hoje, tudo que temos são especulações e tentativas de reconstruir os eventos que podem ter levado ao seu desaparecimento. E para entender melhor essa cidade perdida, precisamos dar um passo atrás e olhar para o fator essencial, onde ela poderia ter estado. Determinar a localização dessa cidade perdida é um dos maiores desafios enfrentados por historiadores e arqueólogos. Diferentes teorias a situam em diversas partes do mundo, desde regiões do Oriente Médio e do norte da África até áreas remotas da Ásia e da América do Sul. Algumas hipóteses sugerem que ela ficava em uma região estratégica para o comércio da época, cercada por rios ou próxima a rotas marítimas que favoreciam a circulação de riquezas. Essa posição privilegiada pode ter sido um dos principais fatores para sua ascensão, tornando-a um ponto essencial de troca entre diferentes civilizações. No entanto, essa mesma localização vantajosa pode ter sido a sua ruína. Mudanças climáticas, invasões ou até desastres naturais podem ter transformado um império próspero em uma cidade fantasma. Mas antes de falarmos sobre as teorias do desaparecimento, precisamos entender como essa cidade atingiu o nível de riqueza que a tornava única em sua época. Afinal, o que a diferenciava das outras grandes civilizações do passado? Como ela conseguiu acumular tamanha fortuna? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar no tempo e analisar os fatores que levaram à ascensão dessa cidade lendária. A cidade perdida não apenas acumulou riquezas, ela se tornou um verdadeiro império comercial, atraindo mercadores, estudiosos e líderes de várias partes do mundo. Sua ascensão não aconteceu por um acaso. Ela estava estrategicamente posicionada em uma rota de comércio vital, conectando civilizações distantes e facilitando a troca de metais preciosos, especiarias raras e conhecimentos científicos. Além do comércio, sua riqueza também vinha de mineração. Há indícios de que essa civilização possuía vastas reservas de ouro, prata e pedras preciosas, tornando-se um dos principais centros econômicos da antiguidade. Mas a sua fortuna não se limitava a bens materiais. Essa cidade era um farol de inovação. Arquitetura sofisticada, irrigação avançada, registros escritos detalhados, tudo indicava que ali florescia uma sociedade organizada e desenvolvida. A estrutura governamental também era eficiente, garantindo que os impostos e tributos alimentassem ainda mais a sua expansão. Com tamanho poder e influência, é fácil entender por que essa cidade despertava cobiça. Reino após reino tentava estabelecer alianças ou conquistar à força suas riquezas.
riquezas. Mas ao mesmo tempo que a riqueza traz prosperidade, ela também atrai inimigos. E para compreender melhor o impacto dessa cidade no mundo antigo, precisamos olhar para aqueles que viviam nela. Quem eram essas pessoas? Como era o dia a dia em um lugar tão próspero? A riqueza dessa cidade não se refletia apenas no ouro e nas joias, mas também na vida de seus habitantes. O comércio próspero e o acesso a mercadorias de diversas partes do mundo criaram uma cultura vibrante e sofisticada, onde diferentes povos e tradições se misturavam. A sociedade era dividida em classes bem definidas. A elite governante controlava o comércio e as rotas de transporte, enquanto artesãos habilidosos produziam tecidos finos, esculturas e joias raras de beleza. Os estudiosos da cidade se dedicavam à escrita, à matemática e à astronomia, tornando o local um verdadeiro centro de conhecimento. Os mercados eram movimentados, repletos de especiarias exóticas, cerâmicas refinadas e manuscritos raros. Os templos e palácios exibiam uma arquitetura impressionante, com colunas imponentes e detalhes esculpidos em pedras preciosas. Mas essa mudança também criava desigualdades. Enquanto a elite vivia cercada de luxo, a classe trabalhadora sustentava a cidade com seu esforço diário. Servos, agricultores e comerciantes menores desempenhavam papéis essenciais para manter a engrenagem econômica funcionando. Porém, se essa cidade era tão grandiosa e bem estruturada, o que aconteceu com as suas riquezas? Como algo tão poderoso poderia simplesmente desaparecer sem deixar rastros? A resposta pode estar nos tesouros que, segundo algumas teorias, foram escondidos ou saqueados antes do colapso da cidade. Se essa cidade realmente existiu, é impossível ignorar a quantidade de riquezas que ela possuía. Relatos antigos falam de palácios decorados com ouro maciço, estátuas incrustadas de pedras preciosas e templos onde manuscritos valiosos eram armazenados. Um dos maiores mistérios é o que aconteceu com esses tesouros. Será que foram saqueados por invasores ou escondidos pelos próprios habitantes antes do colapso? Alguns acreditam que os governantes da cidade previram sua queda e transportaram suas riquezas para um local secreto, enterrando-os em túneis subterrâneos ou cavernas isoladas. Outras hipóteses sugerem que, após a destruição da cidade, os artefatos foram espalhados e acabaram se misturando nas riquezas de outros impérios. Isso explicaria porque não há um único grande achado arqueológico que comprova a existência dessa civilização. O fato é que até hoje, nenhuma grande descoberta foi feita. Mas se a cidade desapareceu, o que poderia ter causado esse evento tão drástico? Teria sido um desastre natural, uma guerra devastadora ou algo mais inesperado? Agora vamos analisar as principais teorias sobre o desaparecimento dessa cidade lendária. Como uma cidade tão rica e poderosa pode simplesmente sumir sem deixar vestígios? Ao longo dos séculos, diversas teorias tentaram explicar esse mistério. Algumas são baseadas em fatos históricos e evidências arqueológicas, enquanto outras beiram o fantástico. Uma das hipóteses mais aceitas sugere que um desastre natural pode ter sido responsável pelo desaparecimento da cidade. Terremotos, tsunamis ou erupções vulcânicas poderiam ter destruído sua infraestrutura, forçando os sobreviventes a abandoná-la. Há registro de civilizações inteiras que desapareceram devido a mudanças bruscas no meio ambiente. Outra teoria aponta para o colapso econômico. A cidade, apesar de extremamente rica, pode ter sofrido com a exploração excessiva dos seus recursos, tornando-se insustentável ao longo do tempo. Isso já aconteceu com outros impérios da antiguidade, que cresceram rápido demais e entraram em declínio por não conseguirem manter sua economia. Há também a possibilidade de uma guerra devastadora. Sendo um centro comercial tão cobiçado, a cidade poderia ter sido alvo de invasões inimigas. Se um exército poderoso conseguiu dominá-la, seus habitantes teriam sido mortos ou escravizados e seus tesouros saqueados. Com o passar do tempo, os vestígios desse conflito podem ter sido engolidos pela natureza. E claro, existem as teorias mais especulativas. Alguns acreditam que essa cidade nunca desapareceu de fato, mas foi deliberadamente apagada da história por rivais que queriam eliminar seu legado. Outros sugerem que ela poderia estar oculta sob camadas de terra, esperando para ser redescoberta. Mas será que alguém já chegou perto de reencontrá-la? Existem expedições em busca dessa cidade perdida? Agora vamos falar sobre as pesquisas e tentativas de descoberta. A ideia de uma cidade extremamente rica desaparecida, sem deixar vestígios, sempre despertou a curiosidade de exploradores e arqueólogos. Mas será que alguém já chegou perto de encontrá-la? Ao longo dos séculos, diversas expedições tentaram localizar essa cidade perdida em algumas regiões do Oriente Médio e da África. Ruínas misteriosas foram escavadas na esperança de revelar segredos enterrados.
relatos. Algumas descobertas sugerem que cidades inteiras foram destruídas por catástrofes naturais, mas nenhuma delas corresponde exatamente às descrições dessa metrópole lendária. Com o avanço da tecnologia, novas ferramentas entraram em cena. Hoje, arqueólogos utilizam imagens de satélites e escaneamentos a laser para identificar estruturas ocultas sob a terra e a vegetação. Em alguns casos, esses métodos revelaram padrões geométricos que indicam a existência de assentamentos humanos soterrados. Mas até agora, nenhuma evidência definitiva da cidade perdida foi encontrada. Existem ainda teorias que conectam essa cidade a outras civilizações desaparecidas. Algumas especulações sugerem que ela poderia ter sido uma colônia de um império maior, como os fenícios ou os sumérios, e que seu desaparecimento pode ter sido um reflexo da queda dessas grandes potências. Apesar da falta de provas concretas, as buscas continuam. Para muitos, essa cidade não é apenas um mito, mas uma peça crucial para entender o passado da humanidade. Se algum dia for encontrada, pode reescrever a história como a conhecemos. Mas será que essa cidade realmente existiu? Ou estamos apenas perseguindo uma lenda sem fundamento? Agora vamos analisar se esse mistério tem base na realidade ou é apenas um fruto da imaginação. Diante de tantas histórias, teorias e tentativas frustradas de encontrar essa cidade, fica a pergunta: será que ela realmente existiu? Ou estamos lidando apenas com um mito criado ao longo dos séculos? Muitos pesquisadores acreditam que a cidade pode ter sido real, mas que os relatos sobre sua riqueza foram exagerados com o tempo. Isso acontece com frequência na história. Cidades reais ganham status lendário à medida que suas histórias são contadas e recontadas. Troia, por exemplo, foi considerada apenas um mito até sua descoberta no século XIX. Outro ponto importante é que civilizações inteiras já desapareceram sem deixar rastros. Algumas foram soterradas por desertos, outras engolidas pela selva ou destruídas por guerras. O fato de não termos encontrado vestígios concretos não significa que a cidade não existiu, apenas que ainda não sabemos onde procurar. Por outro lado, há quem defenda que essa cidade nunca passou de uma lenda. A ausência de registros escritos detalhados levanta suspeitas, e alguns especialistas acreditam que sua história pode ter sido inspirada em diferentes cidades reais, que prosperaram e depois entraram em colapso. O que é inegável, no entanto, é o fascínio que esse mistério desperta. Mesmo sem provas definitivas, a possibilidade de uma cidade perdida, repleta de riquezas, continua a alimentar o imaginário de exploradores e entusiastas da história. Se essa cidade realmente existiu, ainda há esperança de que um dia possamos encontrá-la, mas até lá, ela permanecerá como um dos maiores enigmas da humanidade. E agora chegamos ao final deste vídeo, mas antes de encerrar, vamos fazer uma reflexão sobre o que essa história pode nos ensinar. Ao longo da história, inúmeras civilizações surgiram, prosperaram e desapareceram. Algumas deixaram marcas profundas, como o Império Romano e os egípcios, enquanto outros sumiram quase sem deixar vestígios. A cidade mais rica do mundo, se realmente existiu, pode ter sido uma dessas civilizações esquecidas pelo tempo. Mas mais do que a busca por ouro e riquezas perdidas, essa história nos ensina algo maior: o quão frágil pode ser até mesmo o império mais próspero. Seja por forças da natureza, guerras ou crises internas, nada dura para sempre. E talvez esse seja o verdadeiro valor desse mistério. Um lembrete de que o poder e a fortuna não garantem a eternidade. O que podemos aprender com isso? Que a história está repleta de segredos esperando para serem descobertos. Que o passado pode mudar conforme novas evidências surgem e que às vezes as perguntas são tão fascinantes quanto as respostas. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa cidade realmente existiu? Ou tudo não passa de um mito exagerado ao longo dos séculos? Deixe seu comentário e me diga qual teoria você acha mais convincente. E se você gostar de mistérios como esse, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente sempre explora os maiores enigmas da história, de um jeito simples e envolvente. Obrigado e até o próximo vídeo.